Fala agora daquelas que nascem antes da hora, a criança prematura. Hoje é o dia lembrado que a gente fala da prematuridade. Em Palmas, a quantidade de 10% de crianças só nesse ano. Imagina em outras cidades. Agora, o que leva a criança a nascer antes da hora? Será que ela vai ter sequelas para o resto da vida? Existe risco nisso? A gente vai falar sobre a prematuridade agora com o doutor Delcides Neto, médico neonatologista. Doutor, obrigado pela presença aqui no Jornal Anhanguera. E você que está nos assistindo pode mandar também a sua pergunta pelo QVT ou no nosso WhatsApp, o 984511111. Doutor, em Palmas a média de 10% é considerada alta ou não? Não é considerada alta, uma vez que a média nacional é cadastrada no CISNAC, no SINAM, que é o Cadastro Nacional de Nascidos Vivos, é em torno de 12,5%. Então, se Palmas está nesse nível, está um pouco abaixo da média nacional. A gente acabou de falar de um bebê que morreu à espera de vaga na UTI. A prematuridade, ela demanda esse serviço de UTI também? Sim. A gente sabe que quanto mais prematuro é o bebê, maior a necessidade que ele possa ter de cuidados intensivos. Então, a gente sabe que o bebê que nasce abaixo de 30 semanas, entre 25 e 29 semanas, são bebês que são mais graves, podem ter maiores sequelas e eles são aqueles que vão demandar maior tempo de internação. Então, as patologias que vêm acompanhando esse tipo de prematuridade são patologias que podem ter graus variados ou não de sequela no futuro. Quais poderiam ser as causas que levam as mães a terem os filhos antes da hora? Tem várias causas, né? Mas a maior quantidade, a maior possibilidade da prematuridade ainda é a falta ou o acompanhamento pré-natal feito de forma inadequada. Então, algumas coisas são inevitáveis. Por exemplo, algumas malformações que podem ter nessas crianças podem fazer com que elas nasçam antes da hora. Seria uma coisa inevitável de se fazer. Mas a prematuridade, a falta do acompanhamento pré-natal, pode deixar de diagnosticar outra gama de patologias que essa criança pode ter e que poderia ser perfeitamente prevenível antes que a prematuridade acontecesse. Então, quais exames fazem parte desse pré-natal? Algumas pessoas comentam que não conseguem acesso a todos esses exames pelo Sistema Único. Hoje a maioria dos exames estão disponíveis pela rede municipal de saúde. As unidades básicas têm tido um bom trabalho em relação a isso, mas basicamente as sorologias, né, a infecção materna, seja por toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, sífilis é uma grande causa que tem crescido cada vez mais no nosso meio por falta de medicamento. São alguns dos exames triados nessa fase. O ultrassom pode dar uma informação a respeito da malformação. O ultrassom morfológico pode te dar uma situação de que se tem alguma malformação e a necessidade de alguma intervenção precoce nesse parto. Mas, basicamente, os exames são praticamente todos feitos na rede. Lembrando que você pode participar mandando a pergunta para a gente, né, pelo nosso WhatsApp, o 984511111 ou pelo QVT. Aqui tem uma pergunta, doutor, da Aline. Ela disse que tem uma filha de 7 anos e a filha dela nasceu com menos de 7 meses. E ela queria saber se isso pode provocar algum tipo de problema na saúde da criança ao longo do desenvolvimento dela. Como ela disse, né, que, por exemplo, tem crianças que aprendem coisas mais tarde que outras, né, essa questão neurológica. Está relacionado? Pode ter a ver? Então, 7 meses é um pouco vago, né? A gente costuma trabalhar com idade gestacional a partir de semanas. Mas 7 meses já deve estar compreendido ali acima de 30 semanas. Quanto mais semanas um bebê fica intraútero, maior a chance dessa criança se desenvolver melhor no futuro. Na verdade, não é que tem um atraso. Quando a vida não para de ser medida, o tempo não para de ser contado fora do útero materno. Se o bebê nasceu antes da hora, a gente vai fazer uma estimativa de quando essa criança completaria as 40 semanas, que seria o momento adequado do nascimento, e a partir dali esses marcos do desenvolvimento deveriam ser contabilizados. Então, se o bebê nasceu com 7 meses, conforme foi o caso, ela não vai andar com 1 ano conforme andaria uma criança, ela vai andar com 1 ano e 2 meses, porque tem um atraso de 2 meses em relação aos 9 meses de gestação. Então está relacionado realmente, Sim. né? Aqui tem a pergunta da Sofia. O remédio tomado para segurar o bebê, não tomado regularmente, causa algum efeito no bebê, no feto, no caso? Na verdade, não se toma nenhuma medicação para segurar o bebê na gestação.
Algumas mães podem ter algum problema, um exemplo seria a incompetência istmo-cervical, o útero não consegue segurar o peso da criança e a criança nasce antes da hora. Mas para chegar nesse ponto, tem que ter ameaça do parto prematuro, o obstetra intervém nesse momento e aí sim alguns medicamentos podem ser utilizados. O nosso boa tarde agora para o pessoal de Guaraí. A Paula de Guaraí está participando aqui para a gente. Boa tarde, viu, Paula, para você. Ela fala assim, tive a minha filha de 7 meses, fiz o pré-natal direitinho, exames davam ótimos, minha pressão sempre foi normal, mas quando entrou no mês de agosto, eu enchei muito e a minha pressão subiu. E ela quer até saber se é por conta do clima que estava muito quente, a temperatura muito quente. Não, não é não. Essa patologia que a mãe teve, chama doença hipertensiva específica da gestação, ela não é uma hipertensa, ela se tornou hipertensa durante a gravidez. E esse edema, o pessoal costuma achar que a gente incha com calor, não é. Esse edema já é a perda de proteína causada pela própria hipertensão materna e ela acabou ficando inchada do jeito que ela está falando aí. Volta aqui com o médico neonatologista, o doutor Delcides Bernardes Neto, para responder mais perguntas que estão chegando pelo QVT. Doutor, a Ellen está dando uma boa tarde aqui. Boa tarde para você também, boa Ellen. Tarde. Ela quer saber se a infecção de urina a partir das 35 semanas faz o bebê nascer antes da hora. Não só acima das 35 semanas, mas a infecção urinária ela é um dos principais fatores de risco para o parto prematuro, uma vez que a bactéria que faz a infecção urinária pode conseguir chegar até ao bebê e aí ter o desencadeamento do parto prematuro. Então, a partir de qualquer semana de idade gestacional, isso pode estar acontecendo, mas principalmente no finalzinho, é bom sempre ter o acompanhamento obstétrico para que se trate uma causa prevenível de prematuridade. Olha, uma boa tarde especial aqui também para o pessoal de Araguatins, na região do Bico do Papagaio, sempre ligadinho aqui no Jornal Anhanguera também. A Taline está aqui mandando um comentário para a gente. Ela disse, doutor, que ela é de 7 meses, a mãe perdeu todo o líquido, foi para a incubadora, hoje tem 23 anos e não teve nenhuma sequela. E sobre sequelas, tem uma dúvida aqui da Cleonice, que é do Santa Fé. Ela disse que o filho dela nasceu prematuro e ela quer saber se é mito ou verdade que isso pode influenciar no tamanho dele, no crescimento ao longo da vida. Tá. Então, assim, a gente veio a primeira falando que foi prematura há 23 anos atrás, a realidade nossa era outra. A neonatologia é uma das especialidades que mais cresceram em tecnologia nesses últimos anos e cada vez mais se tem prematuros com menos sequela ao longo desse tempo. E ela chegar aos 23 agora, não sei quantas semanas foram na época, ela falou 7 meses também, mas é uma vitória para ela. Em relação à estatura final desse segundo comentário, é aquela história que eu tinha falado, que a criança a gente só passa a contar ela para altura, peso, tamanho de cabeça, a partir das 40 semanas. Então, até em torno de 2 anos e meio, a gente vai fazendo essa correção naquele cartãozinho de vacina do acompanhamento do bebê e vai fazendo essa correção e depois a gente considera que ela já alcançou uma estatura que já é a média populacional sem ser a prematuridade. Falando nesse cartão de vacina, o Jonício quer saber se é verdade, se os prematuros têm um calendário diferenciado de vacinação. Tem. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que os prematuros recebam vacinas diferentes da criança que não foi prematura. A mulher que tem de uma vez o parto prematuro, futuramente ela quer engravidar, ela vai ter dificuldade? É a pergunta da Thalita. Não vai ter dificuldade, depende da causa, né? Uma dificuldade de manter a gravidez, conforme eu falei previamente, pode acontecer com outras crianças também. Mas, dependendo do que tenha provocado, ela não vai ter problema com prematuridade novamente. A Maria Eduarda quer saber por que as mães que têm DST têm chance de ter o bebê prematuramente. Por quê? Porque as DST são infecções que a mãe pode adquirir e todas essas infecções maternas podem desencadear o trabalho de parto prematuro. O organismo tende a expelir. Tende a expulsar, tende a reconhecer como uma coisa fora do normal. Obrigado a todo mundo que está ligadinho no Jornal Anhanguera, o pessoal de várias regiões do Tocantins e telespectadores do Norte e do Sul participando. Obrigadão pela audiência. A gente agradece também a atenção do Dr. Delcides Neto, médico neonatologista, né, nesse dia lembrado, então, portanto, das crianças prematuras, um dia da gente falar desse assunto. Obrigado, doutor. Eu que Bom agradeço. trabalho. Obrigado, eu.